os associados em juízo, esse é um direito fundamental nitidamente destinado às pessoas jurídicas. Mas a pergunta aqui é, as pessoas jurídicas podem ter direitos fundamentais além desses que estão citados no texto constitucional expressamente? A doutrina diverge. Dimitri de Moles e Leonardo Martins, no livro Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, consideram que não, que as pessoas jurídicas só podem ser titulares de direitos fundamentais quanto àqueles expressamente previstos na Constituição. Porém, a maioria da doutrina, no que é seguida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera que as pessoas jurídicas, as empresas, associações, fundações e partidos políticos, por exemplo, as pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais aqueles que forem compatíveis com a sua natureza. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica, ela pode ter direito à ampla defesa. Quer dizer, quando uma empresa for demandada em juízo, ela tem que ser tratada com direito à defesa, direito ao devido processo legal, direito ao mandado de segurança, direito à propriedade. Então, existem alguns direitos fundamentais que são inequivocamente passíveis de destinação também às pessoas jurídicas. Por outro lado, existem também alguns direitos fundamentais que são inequivocamente incompatíveis com a figura das pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, do direito à liberdade de locomoção e do direito à integridade física. Não dá para imaginar, por exemplo, uma pessoa jurídica exigindo o direito à entidade familiar constituída nos termos do artigo 226 da Constituição Federal. Da mesma forma, a gente não pode falar que exista um direito à liberdade de locomoção por parte de uma empresa. A liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, a liberdade ambulatorial, ela é tipicamente destinada às pessoas físicas. Aliás, é justamente por conta dessa regra, é justamente por conta dessa incompatibilidade entre a liberdade de locomoção e a pessoa jurídica que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consideram que as pessoas jurídicas não podem ser pacientes na ação de habeas corpus. Como assim? Nós sabemos que o habeas corpus é formado por três figuras, por três partes. O impetrante, que é quem entra com o pedido de habeas corpus, o impetrado, que é aquele a quem se atribui a violência ou coação à liberdade de locomoção, e o paciente, que é quem nós alegamos que está sofrendo a liberdade de locomoção. Como as pessoas jurídicas não possuem liberdade de locomoção, elas não podem ser pacientes em um habeas corpus. Seria um exercício de imaginação tentar pensar numa situação em que eu posso entrar com um habeas corpus para proteger uma pessoa jurídica. Aliás, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de reafirmar esse entendimento de que não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica ao julgar, na primeira turma, o habeas corpus 92921 da Bahia. Nesse habeas corpus 92921 da Bahia, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, o relator foi o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de reafirmar que não cabe habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica, porque ela não tem direito à liberdade de locomoção. A pessoa jurídica, teoricamente, ela pode ser impetrante do habeas corpus. Ou seja, teoricamente, em tese, uma pessoa jurídica ela pode entrar com um pedido de habeas corpus, mas para beneficiar uma pessoa física. Jamais uma pessoa jurídica poderá ser beneficiada com a ação de habeas corpus, porque ela não é titular do direito à liberdade de locomoção, que é absolutamente incompatível com o seu regime jurídico. E quanto, por exemplo, à indenização por danos morais, a pessoa jurídica pode receber indenização por danos morais? Entende a jurisprudência que sim. Quer dizer, o dano material é o prejuízo financeiro. São as chamadas perdas e danos. O dano emergente e o lucro cessante. Ou seja, quando nós falamos de dano material, nós estamos falando do prejuízo patrimonial, estamos falando daquilo que a empresa perdeu
ou razoavelmente deixou de ganhar, que é o dano emergente e o lucro cessante. Mas a pergunta aqui não diz respeito aos direitos à indenização por dano material, e sim quanto à indenização por dano moral. Dano moral, a pessoa jurídica pode pleitear uma indenização por violação ao dano moral? A jurisprudência, como nós dissemos, considera que sim. A súmula número 227 do STJ, súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é claríssima ao dizer que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Aqui é preciso um esclarecimento interessante. Nós sabemos que a honra se divide em dois aspectos: a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva nada mais é do que como aquela pessoa é vista por terceiros, como aquela pessoa é vista pelas outras pessoas. Já a honra subjetiva tem a ver com o próprio sujeito, tem a ver com a autoimagem, com a imagem que a pessoa faz sobre si mesma. É claro que a pessoa jurídica não tem autoimagem, é claro que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, é claro que ela não vai ficar magoada se alguém lhe causar um dano moral. Mas é claro também que, dependendo daquilo que eu falar, isso pode afetar o nome da empresa perante terceiros. Por exemplo, se eu chegar a espalhar para todo mundo que determinada marca de leite em pó está fabricando leite com base em leite de jumenta transgênica, nesse caso, eu estarei trazendo uma situação em que isso pode gerar o dano material, isso pode gerar prejuízo financeiro para a empresa, isso pode também violar o nome que a empresa tem. Afinal de contas, hoje em dia, uma das coisas mais importantes que a empresa tem é o seu nome perante os consumidores. Então, se eu, de uma forma ou de outra, trouxer uma situação que viole a honra objetiva, ou seja, a imagem da empresa perante os consumidores ou perante terceiros, a empresa, a pessoa jurídica, pode sim pleitear indenização por danos morais nos termos do que diz a jurisprudência do STF e do STJ, inclusive em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a súmula número 227, súmula 227. Outra questão muito importante, ainda no que se refere às pessoas jurídicas, é o direito à vida. Pessoa jurídica pode ter direito à vida? É uma questão bastante debatida. A doutrina majoritária prefere falar em direito à existência, o que é um tanto quanto mais prudente. Quer dizer, falar em vida, a gente está falando em nascimento, em morte, e apenas de um sentido muito metafórico eu poderia falar em direito à vida para as pessoas jurídicas. Mas em direito à existência, aí sim, sem dúvida, as pessoas jurídicas o têm, tanto que o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, prevê que as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. E tem mais, para suspender a decisão judicial, para suspender a associação, tem que ser uma decisão judicial qualquer. Agora, para dissolvê-la, é preciso uma decisão judicial definitiva, uma decisão judicial transitada em julgado. Outro aspecto bastante discutido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais superiores, é sobre se as pessoas jurídicas de direito público podem ter direitos fundamentais. Nós sabemos que as pessoas jurídicas se classificam em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público são aquelas que fazem parte da estrutura do Estado. Pessoas jurídicas de direito público são aquelas que se aproximam mais das pessoas estatais do que das pessoas das empresas privadas. É o caso, por exemplo, das pessoas da própria administração direta e é o caso também das autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público. Por outro lado, pessoas jurídicas de direito privado têm um regime jurídico mais próximo dos particulares. É o caso das empresas movidas pelos particulares e é o caso também das empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. A pergunta aqui é, e as pessoas jurídicas de direito público, elas podem ser titulares de direitos fundamentais?
Perceba que é uma questão um pouco mais complexa do que o normal. Como nós já vimos, os direitos fundamentais nasceram para limitar o poder do Estado em face dos particulares. Ou seja, os direitos fundamentais serviram para proteger o cidadão na sua relação com o Estado. Quando nós nos perguntamos sobre a possibilidade de uma pessoa jurídica de direito público possuir direitos fundamentais, nós estamos nos perguntando sobre: é possível uma pessoa jurídica do próprio Estado invocar direitos fundamentais contra esse mesmo Estado? Embora haja algumas ressalvas, a doutrina em geral entende que sim, que é possível, que as pessoas jurídicas, mesmo as de direito público, elas podem sim ter direitos fundamentais, mais uma vez, aqueles que forem compatíveis com a sua natureza. Quer dizer, com a crescente inflação dos direitos fundamentais, com o número excessivo de direitos fundamentais que nós temos hoje e também com a constante atomização da administração pública, quer dizer, com a criação de vários setores na administração pública, passa a ser extremamente comum que um setor, uma pessoa jurídica pública, entre em conflito com outra pessoa jurídica pública. Dessa forma, para garantir seus próprios direitos, é possível que uma pessoa jurídica de direito público utilize dos direitos fundamentais para garantir as próprias prerrogativas. Um exemplo sempre citado é o caso do mandado de segurança. Por exemplo, imaginemos que o presidente da República resolveu destituir o presidente de uma determinada agência reguladora sem a regra prevista no texto da lei, sem a regra legal para a destituição desse diretor. Nesse caso, a agência reguladora, como uma autarquia que é, ela pode entrar com um mandado de segurança em defesa das suas próprias prerrogativas. É um caso clássico de uma pessoa jurídica de direito público, no exemplo que eu dei, uma autarquia, entrar com a ação judicial que é qualificada como um direito fundamental. É o caso de uma pessoa jurídica de direito público ingressando com um mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Dessa forma, nós podemos dizer que as pessoas jurídicas, mesmo as de direito público, elas podem sim ser titulares de direitos fundamentais. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresente uma tendência a reconhecer nas pessoas jurídicas de direito público apenas os direitos fundamentais de caráter processual, de caráter procedimental. Revisando então, nós podemos dizer, quanto à titularidade de direitos fundamentais, que podem ser titulares de direitos fundamentais tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Quanto às pessoas físicas, podem ser titulares de direitos fundamentais os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados, os estrangeiros residentes no país, os estrangeiros em trânsito pelo território nacional e qualquer pessoa que seja alcançada pela lei brasileira. Já quanto às pessoas jurídicas, elas podem ser titulares de direitos fundamentais, até mesmo as pessoas jurídicas de direito público, mas elas podem ser titulares dos direitos fundamentais que forem compatíveis com a sua natureza. Outra observação que é preciso que se faça é que, quando o Supremo Tribunal Federal diz que todos podem ter direitos fundamentais dependendo do caso, ou seja, brasileiros, estrangeiros e até estrangeiros que sequer estão no Brasil, não é que eles possuem exatamente os mesmos direitos. É como se nós tivéssemos aqui uma gradação. Quer dizer, os brasileiros natos possuem mais direitos que os brasileiros naturalizados, que por sua vez possuem mais direitos que os estrangeiros residentes, que por sua vez possuem mais direitos do que os estrangeiros que estão apenas transitando pelo Brasil e que têm mais direitos do que os estrangeiros que sequer no Brasil estão. Realmente, existem determinados direitos fundamentais que são destinados só aos brasileiros.